Boa noite, pessoal que já está entrando aqui com a gente. Nelma, Adriana, mamãe. Doutora Sofia também já está aqui presente com a gente na live. Eu queria começar a nossa conversa hoje com essa pessoa que é um dos nomes expoentes aí no Brasil, né, no tratamento da saúde mental através da psicologia positiva, da hipnoterapia. Ela que é considerada uma fada médica e teve a consideração de aceitar o nosso convite de estar aqui hoje na nossa página para falar um pouquinho mais sobre o lado positivo da vida. Eu estou imensamente feliz de tê-la conosco e eu vou estar chamando ela aqui para participar com a gente enquanto as pessoas vão entrando. Vamos ver aqui se eu consigo já convidá-la. A doutora Sofia Bauer, que é médica, psiquiatra. Eu estou muito feliz. Oi, Sofia. Oh, vai, Ana. Como você está? Nós estamos bem aqui pelo Brasil e você por aí, bem? Caminhando sempre, buscando aí Isso. a melhor forma, né, de passar Isso. por essa situação com Aham. saúde mental. Vamos embora, vamos tentar ter o maior positivismo possível, porque a gente já viu nas pesquisas, né, que quanto mais positivo, mais saúde e mais a gente consegue preservar a imunidade. Exatamente. Mas eu queria só falar um pouquinho mais sobre você, doutora Sofia. Ok. Te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Eu acho que é um momento muito importante da gente trazer esses conteúdos para a sociedade, né, de uma forma fácil, de uma forma a ser realmente aplicada na nossa vida, nesse intuito de melhorar mesmo a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, energética. E eu tenho você aí como essas pessoas que a gente se inspira, né? Como uma inspiração. Então, eu tô realmente muito feliz e emocionada por esse contato. Que E bom! Então, nós vamos botar o pessoal para aprender mais ainda sobre psicologia positiva, que a gente pode fazer a vida mais positiva, né? Sua cara iluminada, feliz, de quem está feliz de estar participando de um momento especial, coisa boa. E vamos embora mandar o pessoal clicar nesse aviãozinho aí, chamar os amigos, ó, tem um aviãozinho aí do lado, ó, tem uma setinha. Clica embaixo. nela e manda para os amigos de vocês, que eles vão vir participar com a gente aqui e aprender um pouco mais sobre psicologia positiva. Tô mandando aqui também. Bom, Sofia, se você quiser, né, se apresentar um pouco mais, eu quero trazer alguns pontos, até que eu tenho um pouco de dúvida como neurocientista, né, Aham. tentando linkar essas duas áreas aí, na saúde mental, na parte genética mesmo, do estudo de marcador, mas também com essas práticas que a gente chama de alternativas, mas que são fundamentais, como a meditação, e a gente vê que a psicologia positiva, ela dá um incentivo para a gente fazer essas práticas também, né? Isso mesmo. Então, assim, primeiro te dar os parabéns, porque é a área que eu mais admiro é a neurociência. Acho que tudo que é fundamentado na ciência, a gente consegue acreditar mais ainda, o ser humano consegue acreditar mais ainda. Então, que bom que temos neurocientistas que podem evoluir nesse processo de ver o quanto a meditação é importante. E dentro da neurociência já foi comprovado, porque está aí Richard Davidson para falar, Daniel Goleman para falar, John Kabat-Zinn para falar, Deepak Chopra para falar, Sara Lazar para falar, Instituto Benson para falar, e aí vai por aí, você em Toronto, com todo o pessoal que estuda, o quanto hoje é importante que a gente se baseie em ciência para provar para todo mundo que, olha, isso que a gente está fazendo aqui não é uma brincadeira, meditar é saudável. E a psicologia positiva, né, desde que o Martin Seligman começou, nos anos 2000, 1998, a estudar, quando ele foi ser presidente da APA, da American Psychological Association, e que ele começou a estudar a felicidade, ele só se baseou em pesquisa. Então, a psicologia positiva,
ela realmente precisou ir lá e estudar assim, o que que é que faz o ser humano ficar bem? Resposta de relaxamento. Resposta de relaxamento é que cura trauma, resposta de relaxamento é que cura dores físicas, resposta de relaxamento é que solta as faces do músculo, resposta de relaxamento é que solta o trauma que fica preso aqui, ó, na carne, e nós estamos passando por um momento de tremendo trauma, o mundo inteiro, né? Então você está de parabéns. Obrigada, Sofia. Quero ver as perguntas da minha neurocientista, que eu acho que me apresentar é até bobagem, as pessoas já me conhecem aqui, né? Então, vamos embora conversar das suas dúvidas que a gente vai levando. A sua história é tão bonita que eu acho que vale sempre a pena contá-la, né? Um pouquinho mais, assim. Uhum. E, então, vou começar com alguns questionamentos, já que você Tô me aberta a apresentou. isso. Bom, eu tenho tentado, na verdade, buscar um pouco mais, igual você falou nessas fontes do Daniel Goleman, na verdade, ele foi meu segundo contato com a meditação e psicologia positiva também. Mas o meu primeiro contato nessa área que a gente chama de alternativa foi com o Deepak Chopra, com esse livro aqui, que foi A Cura Quântica, Uhum. né? E assim, me levou muito me trouxe, na verdade, uma grande curiosidade em relação a como que a gente tem esse poder de autocura dentro do nosso corpo, né? Como que a gente pode se conscientizar dos nossos processos biológicos, mas dos nossos padrões mentais e emocionais, e como que a gente pode fazer essa mudança a fim de realmente nos ajudar nessa autocura. Eu acho que você pode nos ajudar aí um pouquinho a Primeiro, fazer. tô vendo que você é muito querida, né? O pessoal todo com saudades da Aninha, vendo a Aninha de novo. Se a Aninha é maravilhosa, a Sofia deve ser. É por aí, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É mais ou menos isso mesmo, tá vendo a mesma vibração. Eu estudei com Chopra pessoalmente. Eu fui para a Califórnia e já fiz alguns cursos dele pessoais, curso de meditação e cursos de neurociência. E tive dentro do Centro Chopra, porque ele trabalha, ele dá os cursos dele no centro dele. E o centro dele tem uma parte toda de neurociência, onde eles ensinam as pessoas a meditarem, e essas pessoas são analisadas geneticamente. Então, eles colhem o sangue delas, eles fazem toda a genotipagem dessas pessoas e fenotipagem dessas pessoas. Eles dão vacina antes de começarem a meditar e dão vacina e colhem o GG e GM das pessoas. E depois de 2 meses, eles fazem todo o processo outra vez. E o que eles veem é que essas pessoas aumenta a imunidade em mais ou menos 80%, o que uma vacina normal leva, assim, de eficácia 40% a 50%. Por isso muitas pessoas falam, eu vacinei, mas eu tive a doença. É porque você é muito estressado, meu filho. E aí o Chopra, estudando pessoas normais do cotidiano, tanto a base do Chopra quanto a base do John Kabat-Zinn, que são dois grandes centros meditadores nos Estados Unidos, né? Um em Nova York e outro na Califórnia. A base deles é toda para estudo. Então, eles fazem treinamentos com meditadores e tem voluntários para que eles possam fazer essas medições e fazem estudo duplo cego. De pessoas que não meditaram e quem está colhendo o sangue, quem está fazendo as amostragens não sabe quem é quem, simplesmente faz. E o que eles viram? Que realmente as pessoas que meditam têm uma grande chance de melhorar a imunidade em até 80% de eficácia, inclusive com aumento do tamanho dos telômeros, que foi o estudo da Elizabeth Blackburn, que ganhou o prêmio Nobel em 2008, com esse estudo que ela fez, maravilhoso, um estudo lindo, tem até um livro dela, né, O Segredo dos Telômeros, que mostra isso. Então, assim, a base científica para a meditação, eles já comprovaram que quem medita geneticamente vai ter uma mudança. E aí o Chopra fala uma coisa muito interessante, que nesse livro ele fala de física quântica, ou seja, da nossa sinergia, da vibração. Então, quando você solta o som do Om, quando você medita e acalma, tudo que está à sua volta vai entrar na mesma vibração.
Mas ele fala mais ainda, ele fala que uma pessoa, no momento em que ela entra em meditação, no momento em que ela começa a meditar, ela vai ter uma mudança no código genético na mesma hora, ela desinflama. Então, ela ativa os genes de desinflamação. Ou seja, então, todos os hospitais deveriam estar no momento do mundo inteiro, os CTIs deveriam estar meditando. Não só o paciente que está entubado, que o coitado está desacordado, porque é desacordado o sujeito para conseguir ficar entubado, mas os caras que estão cuidando. Agora imagina, eles estão no último grau de estresse, com medo de pegar o negócio, tendo que entubar o sujeito, morrendo de medo do sujeito morrer, com medo de voltar para casa. Então, assim, vibrando assim e o paciente vibrando assim, sendo que a gente precisaria estar todo mundo vibrando uma outra onda. Então, o ideal seria levar isso para os hospitais. Não sei se eu te respondi, eu respondi? Sim, sim. Eu não sei se você viu, mas na Índia, eu vi uma notícia na semana passada que tem alguns hospitais que eles estão fazendo a prática de yoga, que é uma meditação ativa, né? E utilizando a Exatamente. respiração também. Com os pacientes que não estão entubados, mas também com as pessoas que trabalham, como você falou, estão sobre alto índice aí de estresse, né? Então, Exatamente. A gente, na minha clínica de psiquiatria, eu tenho um estúdio de yoga, que é a minha filha que dirige e dá aula. A gente já voltou da aula presencial lá, porque as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, eu quero presencial. Eu preciso, porque o yoga, ele realmente ele é uma cura. É um exercício que ele não é alonga e encolhe, não é o Pilates. Existe uma grande diferença entre yoga e Pilates, não é a mesma coisa. No Pilates, está o tempo inteiro tensionando, ou para alongar ou para encurtar. Na yoga, tem todo um princípio de soltar. Então, você alonga e encolhe para soltar. E o que a gente está soltando? Nervo vago, a parte dorsal do nervo vago, a parte que não é meridianizada, que a resposta é mais lenta e que todos estamos congelados no medo. E aí o vago dorsal, que é o que responde, que vai por trás, que vai pegar as vísceras, principalmente intestino e as vísceras mais baixas, e que vai trabalhar, inclusive, a glândula a suprarrenal, cortisol e tudo mais, nós estamos com ele congelado. E aí, o que a yoga faz? As torções, que faz os alongamentos, que solta as faces, e aí a gente tem a resposta de relaxamento. Essa resposta de relaxamento ela é extremamente importante no momento que nós estamos vivendo. As pessoas precisam fazer yoga. Então, nós até voltamos a ter as aulas presenciais, porque o pessoal está precisando desse momento, né? A Marcela até dá aula online, tem um programa dela que chama Mini Yoga, mas as pessoas querem sentir a yoga mais, né? Tanto que é bom. E realmente aí o índice diminui de infecção, de inflamação e de todas essas coisas. Por quê? Porque a gente está trabalhando a resposta do nervo vago, que não é nem a resposta simpática, que é o ativar o medo, nem essa resposta parasimpática, que é desativar o medo, mas é a resposta do congelamento, que é muito pior. Então, eu, por exemplo, estou passando o dia atendendo gente que está congelado. Então, cara traumatizou, perdeu o restaurante, o outro teve que demitir não sei quantos funcionários, o outro perdeu todo o dinheiro dele, teve que vender o apartamento para demitir os funcionários. O que está acontecendo com esse povo? Congelamento no estresse. Não está nem no simpático, nem no parasimpático. Aquele que para o simpático. Ele está congelado. Ele está muito pior. Então, ele está numa situação em que ele vive no cortisol e vive o desamparo aprendido. Ou seja, ele encosta no sofá falando, não dou conta mais nada. nossa, tem muita gente passando por isso agora. Pessoas que nunca tiveram ansiedade também. A gente teve um aumento de 30% do número de casos aqui de Uhum. ter acesso a essas pessoas que tiveram ansiedade, né? Transtorno do pânico. Eu não sei se É. eu acho que eu não te falei, mas eu passo meu pós-doutorado num hospital aqui, que é o CAMED, que é o Centro de Prevenção de Vícios e Saúde Mental. E Uhum. aí a gente teve nesse curto período da quarentena
um alto número de casos, assim, de pessoas que realmente tiveram esse primeiro contato com o episódio depressivo, com ansiedade, nesse momento de agora, né? Você vê como que é interessante. O pânico, nem sempre pânico é pânico. Pode ser que o pânico seja a resposta do congelamento do estresse. Então, o aumento do número de casos de pânico, o que que precisa ser feito? Manda para yoga, e principalmente para yoga restaurativa, que é uma yoga que é de relaxamento. Porque nessa yoga de relaxamento, essa pessoa vai recuperar a resposta de relaxamento. E aí ela vai sair desse quadro terrível que ela está congelada. Então, muitos pânicos que estão acontecendo, eu trato o dia inteiro, eu passo o dia inteiro dando remédio, né? Eu acabei agora mesmo, né? Até te falei, ó, já estou prontinha aqui. Não podia nem conversar com você hoje, porque o dia foi assim, assim. Todos os meus atendimentos foram de pânico. Porque as pessoas estão congeladas no estresse. Ó, vocês que estão assistindo aí, tá na hora de pegar a setinha aí, ó, clicar para mandar para os amigos de vocês. Porque o assunto aqui é muito importante. A gente está falando de uma coisa muito importante, como ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de trauma, por esse momento de estresse, e que a grande maioria que está deprimido, que está tendo pânico, pode ser que esteja numa resposta de congelamento de estresse. E essa resposta de congelamento de estresse, ela é terrível para a saúde física, o que ajuda a diminuir a sua imunidade. Então é muito pior, não é? É. E aí a gente fica mais susceptível a outras doenças também, né? Como o Covid, no caso, agora. A gente... Avisa aí para Juliana que você vai deixar gravado no seu IGTV. Claro, a gente vai colocar depois, assim que a live acabar, eu vou colocar aqui no IGTV e vou subir também para o nosso canal do YouTube, que é o Medita Brasil, que tá lá também. Isso. Então, E eu te falei que tem uma pessoa da minha equipe, você até gostou da ideia, que é a Juliana Caliani, para ela vir falar para você exatamente de resposta, como que na meditação, no yoga, ela até pode fazer duas lives diferentes com você, uma como meditar para criança e principalmente para ela falar dessa resposta polivagal, do reflexo polivagal, que é a teoria do Porges. A gente estudou com Bessel van der Kolk e sobre trauma, e a gente estudou com Porges, e no curso que a gente fez com Bessel van der Kolk, que hoje é diretor da Faculdade de Medicina em Harvard, e ele tem um instituto de trauma maravilhoso, eles mostram que realmente a yoga restaurativa é o que hoje trata essas pessoas o melhor possível. Então, seria bem legal se a sua live com a Juliana já começasse com yoga restaurativo e depois você vai para de crianças, porque ela vai te dar todas essas dicas de como que manobra e o que acontece com a pessoa, como que ela vai melhorar. A Não, pessoa, pelo visto, está gostando, né? com certeza, eu até falei com ela, porque a gente tem um outro canal, que é o Liga Yoga Brasil, no qual a gente tem aulas de yoga online, práticas no IGTV, e a gente tem também para crianças e yoga restaurativo. E Ai, assim, que bacana! Então ela deve ter adorado, deve ter sido por isso que ela me falou, né? Então você já conhece o yoga restaurativo, que bom, né? nossa, eu falo assim que o yoga, para mim, eu não vivo sem yoga mais, yoga e meditação. Todos Aham, a os gente dias. não consegue viver sem eles, né? É muito É compromisso. impossível não viver. E qual que é a diferença da yoga restaurativa que a Regina está perguntando? A Juliana Caliani vai falar mais, mas eu posso responder rapidamente, porque eu também fiz o curso, eu também sou professora de yoga restaurativo. Porque eu amei isso. Nós estudamos com a Gillian Pransky em Nova York, lá no Kripalu, que é um centro que eu frequento nos Estados Unidos há muitos anos. E a yoga restaurativa é completamente diferente da yoga. Ela é baseada em 3 posições que você faz durante 1 hora e você muda de uma para outra posição. São posições em que você fica relaxado, que você solta o satura, você solta o esqueleto. Você pode ficar tanto de barriga para cima quanto de barriga para baixo. Mas o mais importante é que você está todo apoiado, como se a terra subisse até você
e você fosse aterrado pela terra e você recebesse o que a gente chama de aconchego. Então, nessas posturas, você solta o ilho psoas, que é um músculo muito importante, e na medida que você solta o ilho psoas, você consegue respirar profundamente. E é isso que vai dar a resposta de relaxamento. Então, durante 1 hora, você vai passar essa 1 hora em posturas de relaxamento. E isso é que é o yoga restaurativo. Então, tem o nome de yoga, mas as posturas são poucas, muito poucas, e posturas que você fica deitado, mas totalmente apoiado. É A gente isso. pode usar os bloquinhos, né? A gente pode usar Exatamente. A também. gente usa bloquinho, a gente usa toalha, a gente usa cobertor, a gente usa bolsters, que são almofadões, né? E isso tudo vai ajudar a pessoa a soltar. Então, um bebê, quando ele está dormindo no colo da mãe, ele se solta porque ele está todo aconchegado, a mãe está segurando assim. Se você vê os cachorros, né? Ontem a gente estava até brincando no curso que a gente está fazendo, um curso online de yoga restaurativo, que as pessoas vão poder aprender a fazer yoga restaurativo. A gente está achando que isso é emergente, então estamos andando. Essa semana nós estamos atropeladas porque nós estamos gravando esse curso. A gente filmou a cachorra da minha filha fazendo o ninho dela para fazer a restauração dela. E ela vai, ajeita para cá, ajeita para lá, e ela consegue encostar. Aí ela deita numa postura de relaxamento. Então, o mamífero, ele sabe o que é apego, aconchego. Uhum. O ser humano foi perdendo isso, o apego. Eu estou fazendo a postura aqui, mas se vocês conseguirem me ver, a postura de apego é o colo. E esse colo, o apego, ele é muito importante para que as pessoas possam realmente relaxar. Enquanto você não sentir que você está apegado a alguma coisa, você não se solta. E o que de verdade está acontecendo no nosso mundo hoje, infelizmente, né, no momento que nós estamos vivendo da pandemia, é que a gente está com medo, então a gente está agarrado no medo. Aí tá todo mundo tenso, então é dor na nuca, é dor nas costas, é dor de cabeça, é dor. Porque você está cansado tem 4 meses que nós estamos agarrados. E aqui o Lúcio está falando uma coisa muito importante. A yoga não é realmente ginástica olímpica, é o equilíbrio. Mas mais do que isso, que na hora que você entra numa postura de yoga, ela vai requerer de você prestar atenção em muitos detalhes ao mesmo tempo que você respira. E aí você vai fazer uma coisa que eles cunharam esse termo há pouco tempo, que chama interocepção, interoception, que é prestar atenção no que está interno dentro de você. E aí aquilo consegue subir pelaquela via do vago dorsal, consegue subir e vem também pela via da frente do vago ventral, sobe para o cérebro e vai passar uma emoção numa partezinha do cérebro acima do sistema límbico chamado ínsula, que é o tradutor de emoção para o córtex pré-frontal. Aí, quando chega, ele consegue avisar o córtex pré-frontal do lado esquerdo, que é o lado da razão. E aí, aquela emoção vai conseguir ser traduzida e ter uma resposta correta. E você consegue isso fazendo a yoga. Então, por isso que a yoga é um exercício que na hora que você está buscando o equilíbrio, que é a hora que você está buscando a postura, que você está respirando, você precisa sentir qual o músculo que você está usando. E aí você faz essa interocepção. E é na hora dessa interocepção que as mudanças acontecem da cura que ele está falando aqui. Então, é realmente uma cura. Realmente, tem aqui a Lúcia falando, um médico levou 20 anos para comprovar e ser aceita sua tese sobre benefício da meditação para o sistema cardiorrespiratório. Provou que a longevidade oriental não se devia à alimentação. É isso mesmo, foram muitos médicos e tudo coincidindo. Nos Estados Unidos, a Sarah Lazar, que é uma enfermeira e uma bióloga, ela era diretora do Hospital de Massachusetts, estava com uma lesão no joelho de corrida e já tinha tentado de tudo. Aí o ortopedista dela falou assim, acho melhor você fazer yoga. Ela ficou puta. Mas imagina, cara, o ortopedista tá mandando fazer yoga, ele deve estar louco.
louco varrido. E aí a amiga dela virou pra ela e falou assim, aqui, não custa a gente tentar, né? Você já tá com o joelho fudido mesmo, não tem mais jeito do seu joelho, né? Não custa a gente lá tentar. Se o cara tá falando isso, porque ele já perdeu a esperança no você. E ela foi. 2 meses depois, ela não tinha dores. E ela ficou escandalizada. Gente, mas como que eu não tenho dor mais no joelho? O que aconteceu comigo? E aí ela mudou todas as pesquisas que ela estava fazendo, uma grande pesquisadora de Harvard, falou, eu vou pesquisar respostas que acontecem dentro da meditação e respostas que acontecem dentro da yoga. E juntou com o Herbert Benson, que é do Instituto Benson, e foi atrás das pesquisas e eles conseguiram provar exatamente isso que eu estou falando, a interocepção, que a ínsula é ativada quando você faz yoga, mas não é ativada em nenhum outro exercício, somente no yoga. Ah, mas por quê? Porque você tem que respirar fundo, tem que torcer o órgão, tem que sentir o órgão e soltar o órgão. Então, você vai conseguir resposta de relaxamento com respiração profunda. O vago ventral avisa que está tudo bem, o vago dorsal libera. É impressionante mesmo. E É assim, muita teoria, né, não? não, mas a gente precisa entender isso, né? Qual que é a importância dessa prática, assim, e cada vez que a gente estuda mais, a gente olha também fatores inflamatórios, genéticos, a gente percebe o quanto o yoga, a meditação aí, se a gente praticar por 8 semanas, 6 semanas, a gente vê efeitos físicos, fisiológicos, biológicos. E as pessoas acham que não conseguem mensurar esses efeitos. O que você está trazendo para a gente é exatamente uma comprovação de que existe sim um benefício, né, que a gente primeiro pode sentir no físico, mas que vai para o mental, para o emocional, para o energético, para todas as E ele nossas é áreas. incrível, né? Eu senti na minha própria pele. Eu tinha colo irritável. Eu tinha dor de barriga por nada, né? O método da Iyengar é fabuloso, maravilhoso, né? É adotado o estilo de yoga dela no tratamento no Albert Einstein, que maravilha ficar sabendo disso. A Iyengar, ela é fabulosa como professora. Mas eu me lembro que eu tinha colo irritável. Então, eu tinha dor de barriga por qualquer coisa. Eu tinha que ficar pedindo licença para os pacientes para poder ir no banheiro, porque eu não sabia nem do que eu tinha dor de barriga. Ah, é glúten, ah, é lactose. Ah, o raio que o parta, porque tirou o glúten, tirou a lactose. E a dor de barriga continuava lá. No entanto, quando eu comecei a fazer yoga, uns meses depois, eu comecei a notar que eu nunca mais tinha ido no banheiro. Aí eu falei, gente, eu vou voltar a comer glúten, ó. Vou voltar a comer lactose, eu quero ver se eu vou no banheiro. Não fui no banheiro mais. Falei, eu posso comer pizza, posso comer hambúrguer. Não como todo dia, eu vou confessar, eu como de vez em quando, né? Assim, sei lá, uma pizza por mês, um hambúrguer por mês, mas eu como. Não deixo de comer glúten, mas, pasmem, eu nunca mais tive dor de barriga. Então, quer dizer que o meu intestino foi curado? Eu tenho absoluta certeza. Porque ele falou para mim, o meu intestino falou para mim, ele virou para mim e falou assim: se você quiser comer hoje um hambúrguer, você pode comer. Porque eu tô com uma vontade de comer hambúrguer, você pode ir lá comer. Eu te garanto que você não vai ter dor de barriga. O meu intestino falou para mim: vocês vão falar que sou doida, que eu delirei? Não, eu não delirei, eu senti. Não é que ele falou em palavras, eu me senti. Eu senti meu corpo. Eu falei assim: eu posso comer, eu não vou ter dor de barriga. Eu estava em pleno curso, dando uma aula. Imagina se eu tivesse uma dor de barriga, como é que eu ia sair no meio de coisa? Dá licença, que eu preciso ir ali. Não, não ia dar. E eu, com toda a certeza do mundo, eu saí. Fui lá, comi meu hambúrguer, voltei, continuei dando aula e não tive nada. Então, eu aprendi no meu próprio corpo. Minha filha me fala muito, as pessoas, você deve ver isso todos os dias, porque mexe com neurociência. Tem gente que fala para ela que curou da dor de cabeça, tem gente que fala para ela que começou a ir no banheiro que tinha intestino preso, tem gente que fala para ela que acabou a fibromialgia, tem gente que fala para ela que acabou as dores crônicas. Impressionante essa conexão, né? O quanto que ela é importante. Tem gente falando que tá com saudade dos encontros, né? Realmente a gente não está podendo encontrar nada, né? Mas vai ter, né? O ano que vem nós vamos voltar a encontrar, depois que eles fizerem as vacinas, aí a vida vai voltar ao normal. Deus quiser, antes do ano que vem. Tô querendo ir no Tomara. Brasil. É isso mesmo. Mas deixa eu te perguntar, Sofia, qual foi o seu primeiro contato com yoga e meditação? Olha,
Eu comecei a estudar psicologia positiva em 2004, quando eu li pela primeira vez, quando o livro do Martin Seligman foi lançado no Brasil, chamado Felicidade Autêntica. Eu fiquei encantada com o livro dele e comecei a segui-lo. E aí, em 2010, eu descobri o Tal Ben-Shahar. E eu fiquei encantada com ele, porque eu gosto de gente que não é prolixa, que fala reto. E o Martin Seligman, ele dá muita volta para falar. Ai, meu Deus, esse negócio vai demorar para falar o que precisa falar. Eu preciso de alguém que fale, né? Que dê a resposta. Gosto de gente objetiva, né? Por exemplo, eu adoro ler Rick Hanson. Não Porque o conheço. Rick Hanson é um grande neurocientista. Os livros dele, para mim, são os melhores livros. Muito melhores de qualquer um outro. Ele tem um livro que se chama O Cérebro e a Felicidade. O outro livro se chama O Cérebro de Buda. São livros de neurociência. Olha, Mas é de uma simplicidade para escrever, e ele é um neurocientista, se chama Rick Hanson. O Rick Hanson, ele escreve com uma simplicidade fora do normal, e aí a gente entende rápido. E o Tal Ben-Shahar era assim para dar aula. E eu comecei a assistir as aulas dele, que ele estava dando, estavam gravadas no YouTube, que eram aulas para os chineses. E eu assisti todas as aulas do tal Ben-Shahar, fiquei enlouquecida com ele. Só que ele não estava mais dando aula em Harvard. Ele tinha parado de dar. De repente, eu vi ele anunciando que ele ia dar a mesma aula e a mesma formação que o Seligman dava como um mestrado, ele daria como uma certificação nos Estados Unidos. Falei, não tem dúvida, é para lá que eu vou. Esse cara sabe dar aula, eu vou estudar com ele. Então, em 2013, até então, em 2012, eu comecei a fazer yoga porque uma amiga estava fazendo e que era legal, vamos fazer yoga. Mas eu comecei a fazer yoga, mas não dava nada por ela. Né? Assim, era fim de 2012, não, nada pelo yoga, eu fui fazer porque minha amiga estava fazendo, que é até minha sócia do centro, que é a Carol Perrel, estava fazendo com uma pessoa que falou, nossa, aula é ótima, você tem que fazer que você vai adorar a sua cara. Não dava nada por aquilo. Então eu comecei yoga, Tal Ben-Shahar, tudo na mesma hora. E aí eu convidei essa amiga para a gente ir junto fazer o curso nos Estados Unidos do Tal Ben-Shahar. E o curso foi dado num centro grande de yoga chamado Kripalu, que é um anexo de Harvard para neurociências e para tudo que foi estudado em relação à meditação e ciência, yoga e ciência. Então, todos os cursos paralelos e anexos a yoga que levam à ciência, que vem de Harvard, eram dados lá. Então, os professores vinham de Harvard para dar aula ali, que fica 2 horas de Boston. Aliás, do lado de Toronto, que é pertinho, dá até a mesma distância. Vindo de avião dá a mesma distância. E aí, lá, a gente tinha aula de yoga antes de começar a aula com ele, a gente tinha aula de yoga na hora do almoço, a gente tinha aula de yoga de tarde, e ele começou a ensinar a ciência da yoga. Eu falei, é por isso que eu sarei. E estou entendendo. Aí eu fiquei tão encantada com tudo aquilo que eu resolvi montar a minha formação minha certificação em psicologia positiva no Brasil, porque no Brasil na época não tinha. E a gente formou a primeira certificação em psicologia positiva em 2013. E aí eu fui lá, falei com o Tal Ben-Shahar, eu vou montar esse negócio no Brasil. Você não quer que represente vocês lá, não? Ele falou, não, a gente tá bem por aqui. Ele tinha uma sócia lá, que hoje está no Brasil, inclusive, que tem o curso dela no Brasil. Nós não queremos, não. Eu falei, mas eu posso dar aula disso? Você vai ficar muito bravo se eu der aula no Brasil? Ele deu um sorriso assim para mim, tipo, você não é nada, pode dar aula se você quiser. Tudo que está nos meus livros já está entregue para o mundo, você pode dar aula se você quiser. Eu falei, gente, esse cara é igual eu. Ele não liga que os outros dêem a mesma coisa que ele dá, não? Eu vou dar, então. Ele falou, pode dar. Deve dar, mais gente vai ficar feliz nesse mundo. Eu não tive dúvida. Eu fui abençoada pelo meu próprio professor, que virou para mim. E hoje ele está no Brasil dando curso também. Tem a ex-sócia dele dando curso, tem a PUC do Rio Grande do Sul dando curso, mas nenhum curso é completo como o outro. Cada curso dá de um jeito. Né? Eu gosto mais do meu.
Todo mundo tem que ter espaço, né, Sofia? Nossa, eu sou muito coruja. Mas aí, então, eu comecei a fazer yoga em 2002 para 2013, junto quando eu comecei a fazer o curso do Tal Ben Shahar. De lá para cá, eu nunca mais parei de montar cursos nessa área, para a área que os brasileiros, e nós nunca mais paramos de ter muitos alunos e muitas pessoas que já se formaram e estão espalhando yoga psicologia positiva e neurociência para outras pessoas também. Então, o meu início de yoga foi em 2013. Mas olha que coisa interessante que o Chopra fala. Cuidado com o que você fala, porque acontece. Ele fala no livro, na realização espontânea de desejo. A Renata está contando que ela está fazendo um workshop de psicologia positiva, que é um mês, a gente pegou o mês de agosto, que é um mês considerado o mês do azar, e pôs agosto positivo. E está sendo muito bacana. São 50 mil pessoas fazendo os nossos vídeos positivos nesse mês. Mas eu estava contando do Chopra, quando eu tinha 40 anos, eu gravei a minha primeira aula de vídeo. Tinha 40 anos, hoje eu tenho 60, ou seja, há 20 anos atrás, no ano 2000. Foi as minhas primeiras gravações de curso para dar cursos online. Quando ninguém dava curso online, eu já tinha cursos online, mas não de psicologia positiva, mas de hipnose. E eu lembro que numa aula que eu estava dando de hipnose, eu virei e falei assim, a gente precisa fazer projeção de futuro, você tem que ver o que você vai fazer no futuro. E aí uma hora lá, tá gravado, eu tenho isso gravado, uma hora lá, eu virei e falei assim, porque eu quando eu for velha, euzinho agora, quando eu for velha, eu vou dar aula de yoga, de neurociência, de meditação, porque velhinha ninguém vai querer como médica, então eu vou poder fazer meditação, yoga. Já pensou uma velhinha plantando bananeira? Vai ser eu. E foi o que eu falei. Então, hoje, aos 60 anos, eu sou psiquiatra ainda, professora de yoga, faço aula de yoga, estudo neurociência, mas tudo isso eu planejei há 20 anos atrás, quando eu tinha só 40 anos. É impressionante o poder da palavra, da mentalização também, né? Você coloca, joga para o universo, né, que é o que o Chopra fala assim, olha, desapega do resultado imediato. Simplesmente se apega aquilo que você deseja, mas o caminho que você vai fazer para chegar lá, desapega dele, porque às vezes o caminho que você está achando que você ia chegar lá não é o caminho que você vai chegar lá. Às vezes você vai dar uma volta por um outro lugar e o lugar é muito mais interessante. Eu tinha me esquecido totalmente disso que eu falei. Aí, coincidentemente, que em 2012 para 2013, a minha filha morando no Rio de Janeiro, estava passando por uma fase difícil, mudança de carreira, ela começou a fazer yoga para acalmar. E a professora falou, olha, você tem o maior jeito para isso, você devia ser professora. E aí ela me liga um dia e fala assim, mãe, minha professora de yoga está me convidando para fazer uma formação de yoga. Eu falei assim, você jura que você está me falando isso? Eu não estou acreditando. É tudo que eu acho de mais bacana, é o que eu quero ter aqui, um estúdio de yoga. Então, ela começou junto comigo uma mudança de carreira em 2013 e nós fomos fazendo essa mudança. Quando foi em 2018, o nosso estúdio estava pronto, mas totalmente desapegado de resultado. A coisa foi fluindo, as coisas foram acontecendo e a gente continuou caminhando. Então, assim, se a gente puder dar um ótimo recado para todo mundo, é assim, acredita nos seus sonhos, mas desapega do resultado agora. Porque ele vai acontecer se você abrir as infinitas oportunidades. Ou seja, nem sempre é por aqui, pode ser por aqui. Ele vai chegar. Então, a hora que você acende a chama, faz um chamamento de chama. A psicologia positiva fala muito disso do flow, né? Que Exatamente. A gente tem que deixar mesmo acontecer. Porque a gente quer ter o controle, às vezes, da situação, mas aí eu falo que Deus sabe muito mais, que a gente brinca muito com isso, né? Você acha que você tem o controle, mas não tem. E ele está escrevendo muito melhor do que o que a gente tinha planejado também. E é interessante, né? A psicologia positiva ela é baseada em 3 dogmas mais importantes. O primeiro, gratidão. À medida que você agradece, você foca no que funciona. O segundo é engajamento.
que é ter parcerias, isso, essas lives em dupla, é ter parceiros, é ter sócios, é ter pessoas que acreditam no seu potencial e vão querer te ajudar. E a terceira coisa, que é o propósito de vida, é descobrir para que você está aqui nesse mundo. O que você quer passar para as pessoas e o que legado que você quer deixar. Porque todo mundo pode deixar um legado. Não é só quem é bonito, bacana, brilhante, não. Todos nós temos algo bom para deixar para as pessoas. Que seja fazendo tricô, ou música, ou ciência, ou qualquer outra coisa. Né? Isso é Tô vendo muito aqui. o comentário. O que você acha hoje em dia com a bagagem que você tem sobre as alternativas da medicina convencional para questões psicológicas e psiquiatras? Olha, eu acho que eu sou a psiquiatra mais louca que existe no Brasil. No entanto, ano passado foi o primeiro ano que num Congresso Brasileiro de Psiquiatria tinha dizendo que psicologia positiva é legal para a psiquiatria, que meditação é legal para a psiquiatria, que yoga é legal para a psiquiatria e que hipnose é legal para a psiquiatria. Eu falei, puxa vida, estou anos-luz na frente desse povo. E tem quantas são as pessoas que tomam um monte de remédios e não melhoram de nada? Elas estão com trauma, estão congeladas, com o nervo vago dorsal congelado. Então, realmente, assim, as terapias alternativas elas são importantes, principalmente meditação, yoga restaurativa e yoga comum, são muito importantes como tratamento de vida. Né? As pessoas melhoram a vida, melhoram o humor, melhoram o pânico, melhoram o estresse, e a gente precisa acreditar, começar a espalhar essa boa nova para o mundo e acreditar que realmente é possível essa grande mudança. Você colocou algo que eu sempre trago aqui, Sofia. Eu conheci o yoga e a meditação porque eu não respondia ao tratamento farmacológico da minha depressão. Então, meu primeiro contato com o yoga foi exatamente porque eu estava num episódio depressivo, assim, né? Que deixa a gente completamente incapacitado. A gente não consegue expressar as nossas emoções, muitas vezes a gente Lá não. no desamparo, né? Sim, e aí eu achei no yoga primeiro, não foi na meditação, essa melhora, né? Esse suporte aí que eu não estava tendo, seja no tratamento só com o fármaco. Eu falo que realmente foi uma mudança muito grande, assim. E dentro da ciência a gente vê que 60% das pessoas não respondem a esse tratamento, né? Uhum. Qualquer tratamento. E aí, como ajudar essas pessoas, né? Então, é importante a gente cada vez mais divulgar que o desamparo aprendido é um congelamento numa situação que a pessoa não sabe a saída, mas que se ela receber o apego, que ou seja, que a yoga restaurativa vai dar, que é o aconchego, ela vai por ela própria descobrir caminhos de ver o que era negativo de uma forma diferente. Então, muitas vezes, quando eu medico, eu vejo que meu paciente não melhora. Quando eu faço técnicas de ficar só batendo papinho, ele não melhora. Mas quando eu deito ele lá no sofá e mando ele encolher as pernas e ficar numa postura de aconchego, mesmo online, porque atualmente nós estamos atendendo online, falo, pega aquela almofada ali, põe debaixo da perna aí, encosta o braço aqui, encosta o braço ali, deita a cabeça assim. Agora eu vou botar uma música para você relaxar. E aí eu vou mimando esse paciente, ele começa a melhorar a depressão dele. Então, muitas depressões são desamparo que a gente aprendeu a cair no mesmo buraco e a achar que não tem saída daquele buraco. E, nesse sentido, a vida da gente vai paralisando. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a entender o quanto que yoga restaurativo é bom. Tem uma história muito bonita, duas histórias. Uma do Peter Levine e a outra da Gillian Pransky. A história do Peter Levine, ele foi atropelado, ele é da experiência somática, você sabe de quem eu estou falando, né? Do Peter Levine, do despertar do tigre, né? Quando o leopardo vai pegar a lebre ou a gazela, ela congela antes dela morrer. Então ela congela, nós também congelamos no trauma, só que a gente não descongela. E aí o Peter Levine foi atropelado, e quando ele foi atropelado, na hora que ele bateu e que ele caiu no chão, ele ficou confuso, ele não lembrava das coisas.
E aí, quem foi o socorro? Ele falou, não toca nele, não pega, não encosta. E aí ele foi ficando mais apavorado, a pessoa. E ele foi ficando... Aí chegou uma médica pediatra, pegou na mãozinha dele e falou assim, tá tudo bem. Nessa hora ele começou a acalmar e começou a entender que ele foi atropelado. E dentro da ambulância, a enfermeira que o acudiu deu o aconchego. Essa é uma história. A segunda história que é de Gillian Pransky. Gillian Pransky é a maior professora de yoga restaurativa do lado leste, da costa leste dos Estados Unidos. A Laceter é a maior professora de yoga restaurativa da costa oeste dos Estados Unidos. Então, a Gillian, ela aprendeu a meditar com 7 anos. Ela foi ser professora de yoga depois dos 15 anos. E um dia, a cunhada dela morreu muito nova, muito cedo, quando ela tinha acabado de casar. A Gillian também era novinha, sei lá, por volta dos 30 e pouquinhos anos. E ela voltando de uma cidade para outra, do enterro da cunhada, que morreu de repente com câncer grave, ela teve uma síndrome do pânico dentro do carro. Ela falou, mas como que eu, professora de yoga, tô tendo uma crise de pânico se eu medito todo dia e faço yoga todo dia? Não pode! E aí, nesse momento, ela falou assim, eu vou aprender Gillian Pransky. Gillian com Jillian, Gillian Pransky. Ela falou, eu vou aprender algum modelo de yoga que eu possa me acalmar mais. Então, ela foi estudar as posturas de acolhimento, que são as posturas que curam, que era a Tadasana, que é você soltar o corpo, e a Shavasana, que é deitar e soltar o corpo. Nessas posturas, o que ela precisava para ela respirar de peito aberto e soltar todo o corpo. E aí é que ela então entendeu que o que a curou do pânico foi o modelo de yoga. No seu caso, que foi o caso de outras pessoas que eu conheço, que tinham pânico, só de fazer o yoga já recebeu a sensação de se soltar, de se deixar ir, como ele está falando aqui, letting go, exatamente isso. Né? O pessoal está participativo, estou gostando de ver, nós perdemos um monte de pergunta para cima aqui. Como médica, tem uma aqui que está falando, como médica, quais os benefícios para insônia e enxaqueca? Já tentei várias vezes meditar, mas nunca pensei que havia questões de saúde na meditação. Olha, começa a fazer yoga, você vai dormir. Começa a fazer yoga, que você vai acabar com a sua enxaqueca, porque isso é estado de estresse. E se você aprender resposta de relaxamento, você vai conseguir dormir, ter um sono agradável e vai conseguir diminuir sua enxaqueca, que é um cérebro que está excitado. Então, você vai melhorar disso aí. E aí, você, como médica, vai entender que a resposta de acolhimento, do relaxamento, vai soltar aquele estado de cortisol tenso que você está vivendo ele. Eu acho que teve mais uma também, Sofia. Deixa eu ver aqui. A gente acabou perdendo. Cadê? Fica difícil porque vai... Estão nos achando fera, quanta coisa temos hoje na terapias complementares para auxílio. Exatamente, a gente tem muita coisa. Se for falar sobre trauma, é sensacional. Gente, eu sou quase especialista em trauma. Tem curso de trauma, estudo trauma a fundo. Então, a gente está batendo no tema aqui, né? Então, a Ana Paula está batendo no mesmo tema, a gente está batendo no mesmo tema aqui no Brasil. A ideia é ajudar as pessoas a melhorarem a sua saúde mental e física também. Eu vi alguém falando sobre o seu diário da gratidão. Eu tenho uma outra ideia também, que além do diário, a gente pode estar fazendo o potinho da gratidão. O potinho da gratidão. Muito boa ideia. Sim, e assim é fácil, né? Às vezes as pessoas acham difícil de ter um caderno, de estar escrevendo todos os dias, mas a ideia do potinho é quase a mesma. Que é você... Eu tô no meu quarto, né? Eu tô no meu quarto, que eu vim cá pra dentro pro cachorro não latir, que esse horário é a hora do cachorro latir. Então, fica na minha cabeceira. Ai, que lindo. Gratidão. Fica aqui na minha cabeceira, para eu não me esquecer de focar no que funciona, agradecer o que funciona, que é muito importante.
Eu vi o seu vídeo, Sofia, semana passada, falando sobre a psicologia positiva, que ela foca naquilo que funciona, que é exatamente o que você acabou de falar, né? Exatamente. Então, quando você agradece, você está agradecendo ter duas pernas, está me ouvindo aqui agora. Eu acabei de beber um gole de água de coco. De noite eu gosto de beber água de coco, porque eu sou muito master pita no máximo, tal, então eu preciso desacelerar. E aí a água de coco me dá uma baixada na bola, né? Repete, por favor, a terceira: gratidão, engajamento e o propósito, o significado de vida. Para que eu quero viver? O que eu vou doar para o mundo? O que eu sei fazer e faço bem feito e que eu posso doar ao mundo? E aí, quando você tem esse chamado interno, incrível, os chamamentos começam a aparecer de fora, as pessoas começam a te fazer convite, um emprego interessante aparece, uma pessoa bacana aparece, exatamente porque o propósito de vida é aquilo que faz você querer viver uma vida melhor. É a última lei do livro do Deepak Chopra, que é a lei do Dharma, das 7 leis espirituais, onde ele fala: todo mundo nasce com dom, não tem ninguém que não tem dom. Então, as pessoas têm um dom bacana e podem viver desse dom. Então, o que é importante entender? Que a abundância não está do lado de fora, a abundância está dentro do que a gente tem para dar para os outros. A abundância está aqui dentro. Ah, mas como é que ganha dinheiro do nada? Gente, a gente ganha dinheiro do nada. Eu conheço muitos milionários que começaram do nada. Você começa a andar dentro daquilo que você sabe fazer e você vai encontrar. O Guilherme está citando aqui o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Maravilhoso. Que o Viktor Frankl foi um psicólogo dos anos 40, foi judeu preso num campo de concentração, e lá ele viu que sobreviveram as pessoas que falavam assim: quando eu sair daqui, eu vou achar minha mulher no outro campo de concentração. Quando eu sair daqui, eu vou montar minha alfaiataria. Daqui, eu vou fazer tarará, tarará. Então, essa pessoa tinha um sentido para viver. Então, quando a gente acha um sentido para viver. Agora, o que acontece com quem está traumatizado? Tem sentido para viver, não. Tem vontade de viver, não. Fica jogado no sofá. E aí a gente precisa acolher para que essa pessoa possa querer viver outra vez. Teve uma pergunta da Isidora. Doutora, e com a questão de mal-estar seguido de dor de cabeça, mesmo com uma alimentação regrada, meditação ajuda? Olha, com certeza a meditação ajuda, mas eu diria o seguinte: eu faria as duas coisas. O que eu vi? Eu fui aluna do Chopra, ele meditava todos os dias com a gente, 2 ou 3 vezes por dia, e ele fazia 2 aulas de yoga de manhã e de tarde. Eu fui aluna do John Kabat-Zinn, ele meditava 3 vezes por dia, fazia 2 aulas de yoga por dia. Eu fiz aula de yoga com eles, assim, lado a lado. Eu fui aluna do Goleman, ele meditava e fazia yoga todos os dias. Ou seja, estou citando para vocês pessoas muito conhecidas, que não é só meditar, tem que fazer yoga. Porque é na yoga que você vai ter aquela resposta que eu falei de soltar a resposta de relaxamento. E muitas vezes a pessoa, no meditar só, ela não tem a resposta de relaxamento. Mas eu não sei, eu não tenho jeito de fazer. Tem sim. Vai aprender a fazer yoga restaurativa, faz na hora que está meditando. Se coloca na postura da yoga restaurativa e medita. Que aí você vai ter uma saúde física muito melhor. Então vai melhorar a dor de cabeça, vai melhorar... Você está dando uma resposta que é genérica, que sara tudo? Olha, precisa às vezes de uma mãozinha, de uma terapia, de uma ajuda, de um acolhimento, de mais tempo fazendo. E algumas pessoas estão tão traumatizadas que elas não vão levar 2 meses para destraumatizar, às vezes elas vão levar ano para destraumatizar. Mas o Bessel, por exemplo, ele ensinou yoga, que yoga curava trauma para um veterano de guerra do Vietnã, que já tinha passado por todo tipo de terapia. O cara curou, se tornou professor de yoga, e hoje o cara dá aula de yoga num centro comunitário para veteranos de guerra. E isso está no livro do Bessel, que chama The Body Keeps the Score. O corpo paga a conta. Tem um exemplo lá, The Body Keeps the Score. É um livro do Bessel. E é um livro maravilhoso. Não tem português ainda, não tem tradução, mas eu sei que mora aí, é facílimo. E esse livro é imperdível, do Bessel van der Kolk. Ele escreve muito bem, muito bem. The Body Keeps the Score.
Exatamente. O corpo paga a conta e vai pagar mesmo. Se você não cuidar do corpo, ele vai acabar adoecendo. Então, dores físicas, sintomas físicos já podem ser reação de estresse que nós estamos. Quantas pessoas que passam, por exemplo, por uma perda muito grande, perder um filho, ou perder um emprego, ou perder uma situação, ou sofrer uma humilhação, pouco tempo depois elas adoecem de uma doença física crônica. Uhum. E aqui o pessoal está perguntando se o yoga na yoga tem meditação, né? Tem. A yoga ela é dividida em 3 partes. Vou responder rápido, porque eu estou com medo do tempo acabar. Mas a yoga é dividida em 3 partes. A primeira parte é uma parte de aquecimento e respirações. Então, nessas respirações, você já está fazendo um pouco de meditação, que são as respirações. Aí você vai para a segunda parte da aula da yoga, que é a parte que você vai fazer os asanas, que são as posturas da yoga. Lá, então, você tem alongamento, você encolhe, estica e respira. Você vai fazer meditações em movimento. Eu adoro, a modalidade de yoga que eu mais gosto é Yoga Flow, porque é o Vinyasa Flow, porque você está movimentando o tempo inteiro, respirando e massageando todos os órgãos. E a terceira parte da yoga é o Yoga Nidra, que é o relaxamento progressivo, que é a hipnose de relaxamento, que é a meditação, o nome que você preferir dar, ou mindfulness. E aí você termina a yoga com esse Yoga Nidra, que é o mindfulness, que é o relaxamento progressivo do corpo com respiração. Então, ela tem 3 partes, nas 3 partes você tem meditação. Por isso, ela é um exercício tão completo. E além disso, a gente tem os princípios éticos e morais também, né? Que são os yamas e niyamas. Exatamente. Tem 8 partes, né? Isso. Então, seria esses princípios éticos e morais, a prática de respiração, que são os pranayamas, com diversas técnicas. E aí a gente tem a prática de posturas psicofísicas, igual a Sofia falou, que são os asanas. A meditação, na verdade, ela é dividida em 3 partes, que é dhyana, dharana, e aí a gente vai ter a prática mesmo da meditação através da abstração dos sentidos externos. A gente vai ter o foco da atenção no corpo, na respiração, e depois o aprofundamento na prática. E aí o mindfulness ele surgiu de uma dessas etapas que a gente fala, que é a da atenção plena, né? O John Kabat-Zinn aí desvinculou da religião e criou um sistema para a prática de meditação, que é muito importante para a gente estar realizando essa técnica hoje. Isso mesmo. Só para completar. Ai, tem uma bem legal aqui, Sofia. A Carol, ela perguntou assim, ó, e quem não consegue ficar muito tempo, por exemplo, nas posições do yoga, né, se torna inútil a sessão? Claro que não. Só de você respirar, alongar, esticar, você não precisa ficar morrendo numa posição e nem tampouco precisa fazer invertida, ficar de cabeça para baixo ou ter a postura ideal, não. Simplesmente fazer os exercícios, no que você conseguir, você já está respirando e percebendo o seu corpo e alinhando o seu equilíbrio. Uhum. Uma outra pessoa que se recuperou também de lesões foi o professor Hermógenes, né, no Brasil. Exatamente, e ele foi o grande divulgador da yoga no Brasil. A gente tem que agradecer, porque foi ele que trouxe. Eu tenho a impressão que o seu tempo vai acabar, você tem que terminar a live agora. Temos 1 minuto. Não precisa, Sofia, ela salva depois automaticamente. Mas a gente tem mais ou menos 1 minuto e eu queria te agradecer. Obrigada. Pela sua disponibilidade. Acho que foi muito conhecimento em tão pouco tempo, né? E para você poder falar agora, nesses instantes finais, dos seus cursos. Divulgar para o pessoal. Então, a gente está com o curso de yoga grátis, é só entrar na minha bio que você vai ver lá, linka lá. Ele é grátis o mês inteiro de agosto com vídeos positivos para ajudar esse tempo difícil. A gente tem a certificação de psicologia positiva que vai abrir inscrição. É imperdível, viu, gente? Não percam. Melhor curso do mundo. Vocês têm que fazer. Isso aí, muito obrigada. Um beijo grande para todos que compareceram aqui. Foi uma delícia. Obrigada a você, Ana Paula. Obrigada, Sofia. E que a vida seja leve aí no Brasil também, para todo mundo que esteja nos acompanhando aqui. Isso mesmo, para todos nós. Um beijo, uma ótima noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, vou salvar aqui.